Os tempos são chegados? Muitas pessoas perguntam isso, mas confundem essa questão com o chamado final dos tempos, o Apocalipse. Aliás, a palavra Apocalipse não significa final dos tempos, fim do mundo. Ela significa revelação. E é uma revelação de ordem mediúnica recebida por João Evangelista, esse discípulo do nosso Mestre Jesus. Mas voltemos à pergunta: os tempos são chegados? Sim, claro que são chegados. Mas que tempos são esses a que estamos nos referindo? Estudando o Espiritismo, nós compreendemos que são os tempos da renovação moral da humanidade. Isso já chegou e o processo teve início com Jesus. Ou seja, nós estamos no processo de mudança de tempo desde Jesus, já há 2000 anos. E esse processo vem de ser acelerado com o advento do Espiritismo em 1857, trazendo para nós a imortalidade da alma, a vida que continua depois da morte, e compreendendo que o Evangelho tem que ser o nosso roteiro existencial, porque o Espiritismo revive os ensinos morais de Jesus, ou seja, o Espiritismo revive o próprio cristianismo, o Evangelho. Então os tempos já são chegados, mas quando que esse processo irá terminar? Essa resposta não temos. Não temos porque isso pertence à vontade divina e os espíritos não podem nos revelar. Por isso, quando se espalha pelo movimento espírita uma determinada data, que um determinado espírito tenha falado através de um médium, ou que um grupo tenha estudado e chega à conclusão de que em tal data deixaremos de ser, por exemplo, o mundo de expiações e provas para sermos o mundo de regeneração, nós não devemos acreditar. Com todo respeito a esses espíritos e a essas pessoas que assinalam datas, épocas. Porque o Espiritismo nos ensina que Deus, nosso Pai, acima de tudo, respeita o nosso livre-arbítrio. Ou seja, nós temos a liberdade de pensar, nós temos a liberdade de escolher e temos a liberdade de fazer. E, portanto, o nosso progresso moral está na dependência direta do uso que fazemos do livre-arbítrio. Tanto que o Evangelho está conosco já há mais de 2000 anos. E nem assim aprendemos a nos amar. Nem assim acabamos com as guerras. Nem assim modificamos o quadro das injustiças sociais. Mas Deus é paciente, Jesus é paciente. Ele sabe que vamos de encarnação em encarnação, realizando novos aprendizados, passando por novas experiências, até compreendermos a necessidade do amai-vos uns aos outros. E como fiéis discípulos do nosso Mestre Jesus, precisamos ser reconhecidos por muito nos amarmos. Então os tempos já são chegados. Nós já estamos nesse processo de transformação, de mudança. Mas não sabemos quando esse processo irá, de fato, finalizar. Continuemos a trabalhar, continuemos a nos melhorar para podermos, então, sermos construtores do mundo de regeneração para a predominância do bem sobre o mal. E confiemos, acima de tudo, em Deus nosso Pai, que nunca nos abandona, porque Ele nos ama infinitamente. E quem ama infinitamente
estará sempre nos auxiliando. Vamos em frente, trabalhando para sermos então os construtores dessa nova era.